Olá, você que nos acompanha por meio da TV Difusora. Estamos nesse momento aqui no escritório do advogado Dr. Salomão, onde ele nos atende neste momento ao lado do seu cliente, o César, que já está aqui. Ganhou liberdade aí há pelo menos 24 horas atrás, já foi na família, abraçou e como a gente havia anunciado. Iremos respeitar esse momento para ele respirar um pouco com a família e assim que possível, o Dr. Salomão já havia nos adiantado, queria nos prestar todos os esclarecimentos para provar perante, é claro, já tem conseguido provar para a Justiça e agora que toda a sociedade possa estar ciente a respeito da inocência de César Rezende, conduzido para a delegacia e acusado por alguns atos. Doutor Salomão, que está ao meu lado, vai conversar com a gente e, por fim, o César também vai dar uma palavra aí, ao qual tem a agradecer a todos pelo apoio, por toda essa batalha que tem passado. Doutor, papel importante da imprensa, sua avaliação de todo esse acompanhamento do caso, alguma crítica a fazer nesse momento com a imprensa que noticiou esse fato? João Pedro, a defesa agradece pela oportunidade de estarmos conversando com a sua audiência, conversando com o grande público, conversando com a região, com toda São Mateus. E tenho certeza que através da internet esta entrevista irá chegar a todos os lugares e até o país todo, de maneira que se faz necessário, né, fazer esses esclarecimentos. É uma entrevista que não é para fazer ataques, tá? Vamos deixar isso registrado. Não estamos aqui para fazer ataques. Estamos aqui para prestar um momento informativo para São Mateus, até porque o meu cliente, o César, ele, daquele momento que ele foi conduzido para a delegacia e preso, ele não conversou com a imprensa, a família não conversou com a imprensa, porque, na verdade, era o momento em que, diante do que estava sendo noticiado, posto e produzido em desfavor dele, era algo totalmente irreversível a sua fala. De maneira que a fala dele não iria gerar nenhum tipo de convencimento. Até elogiei depois a atitude dele. O silêncio dele foi um ato de inteligência? Foi um ato de inteligência. Foi um ato de inteligência. Porque diante daquele furacão, do olho do Tandera, a voz dele não seria ecoada, não seria ouvida. Após aquele momento, doutor, o senhor foi acionado. Eu gostaria que o senhor pudesse nos explicar o que o senhor encontrou daí. Isso, aí foi conduzido, foi preso, foi custodiado, levado ao cárcere e submetido, a partir daquele momento ali, né, ao sistema de justiça criminal, mas também houve, claro, o julgamento social. Perante a justiça, nós já produzimos nossas provas, que estão aqui carreadas aos autos, que comprovam a inocência dele, mas perante a opinião pública, né, a questão social, nós iremos prestar esse momento para poder provar para a opinião pública, para a questão que fazem o julgamento social, terem a certeza, a plena convicção de que o César, que está aqui do nosso lado, do meu lado, é inocente. É inocente. Então vamos relembrar o caso. O que aconteceu naquele dia lá? César foi conduzido por ter supostamente cometido estupro vulnerável contra a própria neta de 3 anos. Contra a própria neta. Crime de violência sexual. É um crime asqueroso. É um crime repugnante. E eu não estava na cidade quando aconteceu, estava na capital e acompanhei pelas redes sociais e realmente é revoltante, né? Mas a gente que trabalha como operador do direito e dentro do sistema de justiça criminal e acreditamos nas instituições democráticas e acreditamos sobretudo no princípio da inocência e da ampla defesa, a gente se resguarda para fazer comentários. A família procurou, nós conversamos e depois de uma conversa aprofundada, a gente realmente verificou que ele era inocente e que estava acontecendo ali alguns atropelos contra a pessoa do César. O que a gente pode falar de atropelos? Ora,
Os fatos atribuídos a ele, graves, é de que ele teria violentado sexualmente a neta de 3 anos. E a materialidade disso, para ser sucinto, se deu em razão do laudo médico. Eu não vou aqui expor o nome do médico, é por uma questão também de ética profissional, né? Haverá um momento que o médico, as pessoas irão prestar esclarecimentos, mas naquele momento o laudo médico apontava, e aqui está, mostro aqui para a câmera, eu vou colocar aqui o dedo, né, para que o nome do médico não apareça, mas esse aqui é o laudo médico, que foi produzido naquele dia, 20 de maio, cujo laudo apontava para um ato de violência sexual, para rompimento do ímen. Rompimento do ímen. Apontava também que a menina não era virgem. Grave. A menina de 3 anos não era virgem. Apontava que havia vestígios de violência sexual. Nós estamos falando aqui de violência sexual, de estupro praticado pelo avô contra uma neta. Quem que não iria se indignar contra isso? Imagino que o César passou 35 dias naquele cárcere. Pois bem, baseado no laudo médico, ele foi encarcerado, ele foi para o presídio do Piratininga, correndo risco. Nós sabemos que, na prática, essas pessoas que praticam esses crimes, eles são considerados jacks dentro da comunidade carcerária. Então, ser preso já não é bom, sobretudo inocente, e acrescido de ter supostamente praticado um crime desta natureza. Então, é algo grave. Aí que nós fizemos? A defesa protocolou judicialmente a produção antecipada de provas. Aí eu quero chamar a atenção para a rede de apoio do município, chamar a atenção para o sistema de justiça criminal local, porque, como advogado, entendo que o caso do César servirá como objeto de estudo nas faculdades, na comunidade jurídica, no sistema de justiça criminal, para que os operadores do direito, sobretudo os integrantes do sistema de justiça criminal, autoridade policial, Ministério Público, juiz e os integrantes da rede de proteção à criança e adolescente, cumpram rigorosamente o que prevê a Lei 13.431 de 2017. Existe uma lei no país de 2017 que estabelece o protocolo de escuta forense. É uma lei que fala do que é o depoimento especial, fala como que deve ser conduzido e feita essas abordagens. Inclusive, o Conselho Tutelar pode passar por uma capacitação para que possa fazer essa abordagem. Porque para se ouvir, se dialogar com uma criança, existem técnicas, pessoas capacitadas para tanto. E aqui no estado do Maranhão nós temos psicólogos forenses, temos médicos, temos o IPCA, é um Instituto de Perícia da Criança e Adolescente, que é do Estado, um órgão do Estado, e foi para este órgão que a criança foi encaminhada a pedido da defesa, que o juiz requisitou que fosse feita a perícia. Então, assim, a perícia foi feita em São Luís. E lá em São Luís, está aqui o laudo. Olha aqui o laudo, que é a Câmara. Esse aqui é um laudo oficial. Isso aqui é do Estado. Isso aqui não é do governo. Isso aqui não é particular. Isso aqui é do Estado. É um órgão oficial. Pessoas que assinam isso aqui são pessoas graduadas, submetidas ao cargo, nomeados mediante concurso. O que é que diz aqui? Vamos lá. Totalmente diferente do que foi dito aqui em São Mateus. Doutor, naquele momento nós noticiamos que, segundo informações do Conselho, eles teriam provas suficientes. O senhor deu uma olhada nisso tudo? Sim, demos uma olhada. Essas provas eram consistentes?
Vejam bem, qual seria a prova mais consistente? Nós estamos diante de um caso de violência sexual. Seria o laudo, seria o depoimento da professora, da diretora, dos conselheiros e a psicóloga. Lá, nos depoimentos, que são as provas testemunhais, dá conta de que a criança de 3 anos, na escola, ela teria se reclamado de uma dor de barriga. E quando esta criança entrevistada pela professora, ela disse que sentia dor de barriga, a professora perguntou onde é a dor, a criança colocava as mãos sobre as partes íntimas e chamava vovô, vovô. E a entrevistadora perguntava, quem fez isso? Vovô. Agora, olha, veja bem, uma criança de 3 anos, às vezes ela não tem capacidade de formular frases. Uma criança, às vezes, de 3 anos, ela pode falar palavras que, se tirada do contexto, podem ser manipuladas. Então, veja, por isso é que a lei, ela exige um protocolo de escuta especializada. E não se pode analisar a coisa de forma isolada. Lá, conforme foi extraído daquela conversa com a criança, ela estaria sofrendo uma violência sexual. Daí levaram para o hospital. E no hospital produziram um laudo atestando violência sexual real, estupro, desvirginamento, rompimento do ímen, está nos autos, tudo produzido. Quando isso é submetido à perícia oficial do Estado, e veja bem, lá na perícia oficial se demorou aproximadamente mais de 20 dias para ser feitas as perícias, e aqui tudo foi feito numa tarde de segunda-feira, tudo muito rápido. Não se observou o protocolo do que a lei exige. A lei fala que para ser ouvida a criança tem que ser, inclusive, num ambiente adequado, numa sala adequada, uma sala lúdica, para que se possa extrair as verdades, para que se possa entrevistar aquela criança. Mas, pois bem, como os autos davam conta de uma violência sexual, o laudo que foi produzido em São Luís aponta totalmente diferente. Aponta que a criança é virgem. O laudo diz isso. O laudo diz isso. Está aqui o laudo. A criança é virgem. Vou ler bem aqui, está sublinhado. Aqui. Vou ler para ti aqui, João Pedro. Órgãos genitais externos normalmente desenvolvidos para a idade, não exibindo lesões. Em posição ginecológica, ímen anular, típico da idade, com orla larga e aorta estreito, íntegro. Então, assim, não apresentou nenhum tipo de lesão. Era suficiente para provar naquele momento a inocência dele. Era, exatamente. Naquele primeiro momento. O que aconteceu aqui, na verdade, foi uma inversão. Houve emoção? Pode ter ocorrido. E além da emoção, houve a inversão. A inversão da ordem das coisas. O que seria isso? Veja bem, nós precisamos, de acordo com o nosso sistema acusatório adotado no Brasil, é necessário se investigar para prender e não prender para se investigar. O que fizeram com César foi isso. Prenderam para investigar. Passou 35 dias preso para, ao final, através da prova pericial, mostrar para São Mateus que ele não fez isso. Visitava o César todas as segundas-feiras no presídio. E eu sempre era recebido por ele ali chorando. Chorando. Então veja, o que ele passou no cárcere. A vítima não foi apenas o César. Foi o César, a família, todos foram vítimas. E sabe o que era mais interessante nesse processo? É porque a família não era só a mãe da criança, a Alessandra, era toda a família sempre acreditou na inocência do César. Eu cheguei até a comentar isso com minha família, em casa. Embora as pessoas digam, mas a família prefere acreditar no abusador do que na criança. Gente, era toda a família, não era a mãe.
Todos estavam acreditando. Trata-se de uma situação que surgiu, não foi da família para dentro, foi de fora para dentro. A acusação, a denúncia não estava surgindo de dentro da família. É uma família composta, uma família numerosa. Ele sempre, a neta morou com César. Então veja, depois que o laudo chegou, nós fizemos o pedido. Promotor, Ministério Público da comarca deu parecer favorável. Que isso fique bem claro para o grande público, que o César foi posto na liberdade baseado em fato novo. Ele foi posto na liberdade com parecer favorável do Ministério Público e a decisão judicial, aqui do juízo de primeiro grau, que concedeu a liberdade após análise da prova do fato novo, da prova pericial. O Ministério Público se manifestou, inclusive de forma sucinta. O promotor disse: o pedido da defesa fundamenta-se, portanto, na conclusão da perícia oficial do Estado, de que não há vestígios físicos que possam ser relacionados ao delito em apuração. Está nos autos. Uma prisão injusta? Injusta e ilegal. Injusta e ilegal e desumana. Desnecessária. Sabe o que acontece? Nós precisamos, João Pedro, se serve de lição, nós precisamos acreditar nas nossas instituições. Existe aquela cultura do encarceramento, a cultura do estado de polícia, que só se resolve se prender, se botar na cadeia. E, às vezes, esse método seletivo do encarceramento não é a solução. É preciso acreditar nas autoridades, acreditar nas instituições, acreditar no devido processo legal. Realmente, nós temos um processo penal democrático, somos uma democracia recente, certo? Saímos de uma ditadura, Então, assim, hoje existe o devido processo legal no país que tem que ser respeitado. Ninguém pode ser considerado culpado, né, até que seja provado. Então, existe a presunção de inocência. E, infelizmente, nós sabemos que nas redes sociais, na internet, sempre tudo acontece de forma muito rápida, né? Mas César está aqui, processo ainda haverá a parte final, nós estamos na parte processual da liberdade concedida, haverá ainda a instrução e julgamento, mas todas essas provas... Isso aqui é o suficiente. Tá certo? E nós vamos aguardar o momento adequado. Haverá o depoimento especial, né, para que um depoimento sem dano, está agendado já, onde a criança será ouvida pela psicóloga forense, em outra comarca, que São Mateus não tem a sala para fazer o depoimento sem dano, depoimento especial. Esse depoimento será tomado em outra comarca, no polo regional, que é Bacabal. Então, tudo estará sendo feito daqui para frente, conforme previsto na lei 13.431 de 2017. Você está confiante de que tudo que ainda resta seguirá esse trâmite? Seguirá esse trâmite. Você está confiante? Confiante, e ao final restará confirmado a inocência do cliente, a inocência do César. Tá? Então, o César está solto, sem tornozeleira eletrônica, tá? Vai seguir a vida dele. Era necessário fazer esse esclarecimento para a cidade, para poder restabelecer o convívio dele social, para que ele não seja estigmatizado, para que ele não seja visto como um estuprador. Em momento algum, César perdeu o apoio da família dele, dos amigos dele. Chegava mensagem no celular da família, no meio, as pessoas que sabiam. Então, as pessoas de bem e as pessoas que conheciam César sempre acreditaram na inocência dele. E nós sabemos que existem os erros do sistema, os erros da justiça criminal. Então, a gente acompanha, existem esses erros. E César é mais uma dessas pessoas que foi vítima de um erro, tá certo? E um erro pela inobservância da lei que rege o protocolo da escuta forense. Muito bem. Algum detalhe ou agradecimento que o senhor quer fazer, doutor? Agradecer, né, a oportunidade, agradecer pela confiança da família do César também no nosso profissionalismo. Foi uma experiência que a gente sofre junto com a família, mas também estávamos na torcida e todos nos emocionamos. Ontem
por volta de 22 horas lá no Piratininga, quando fomos recebê-lo. Algumas pessoas viram as imagens quando recebemos, até as pessoas, os servidores, os agentes penitenciários que têm costume de lidar com pessoas que têm índole voltada para o crime, souberam distinguir, né, e também comemoraram a vitória da liberdade do César. Então, fica aqui o nosso agradecimento, as orações, e dizer que valeu a pena, né, acreditar no César, porque uma coisa que eu quero que deixar registrado, quando eu fui visitar você, César, naquele dia, eu falei: César, eu vou fazer um pedido de perícia, e esse pedido é arriscado. Se você tiver feito alguma coisa, restará provada a sua culpabilidade. Qual foi a resposta? Faça, peça tudo, faça todo tipo de perícia, não se omita. Eu não fiz isso, sou inocente. E sempre respondendo dessa forma, chorando. Certamente César vai ter que passar por um acompanhamento psicológico, apoio da família, porque César também não é mais a mesma pessoa do ponto de vista emocional, né? Está abalado, está se reabilitando ao convívio, à questão emocional, mas aqui já foi recebido, já foi abraçado pela família e por muitos amigos, tá bom? Então, fica esse esclarecimento para a cidade, que César é uma pessoa de bem, é uma pessoa que podemos recebê-lo de braços abertos ao nosso convívio social. César, algum agradecimento a fazer nesse momento, César? Com certeza. Em primeiro lugar, quero agradecer a meu Deus, que nunca me desamparou, sabendo Ele que eu fui vítima de uma acusação tremenda, que eu jamais, como cidadão são-mateuense, seria capaz de fazer isso com quem quer que seja. Imagine com a neta minha, que é a minha vida. É a filha do meu filho. É uma pessoa que eu amo demais. As minhas duas netas, para mim, é minha vida. E ser acusado de uma coisa absurda dessa, para mim, foi no fundo do poço. Eu fui no fundo do poço. Mas como eu tenho um Deus vivo, sempre cuidou de mim, me protegeu naquele presídio, não teve sequer um arranhão, porque Deus estava comigo. Eu orando todo dia, minha família orando, meus amigos, e agradeço muito a Deus. E agradeço a minha família, a minha nora, porque sempre esteve comigo, sabe que eu nunca seria capaz de fazer um ato absurdo desse. E meus amigos que acreditaram na minha inocência, quero aqui agradecer e dizer que sou muito feliz por morar em São Mateus e ser filho de São Mateus e ter minhas amizades aqui em São Mateus. Eu sou um homem exemplar, sou um homem, sempre fui um bom filho, um bom pai, jamais eu seria um mau avô para minhas netas, entendeu? Isso fique bem claro para quem duvidou da minha inocência. Eu sou inocente e agradeço aqui o meu advogado, Dr. Salomão, que confiou em mim e acreditou. Você ganhou um amigão, meu irmão. Muito obrigado.